Eleições 2018. O Digitais entrevista hoje o sociólogo e professor da PUC Campinas, Márcio Tangerino. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço o convite, Raíssa. E qual que é o motivo da população, no geral, deixar para segundo plano a escolha dos candidatos ao Legislativo? Porque, historicamente, sempre se falou de eleições colocando um peso excessivamente forte na figura do Executivo, como se o presidencialismo no Brasil, e no caso o presidente da República, tivesse todo o poder, se aquilo que ele decidisse não dependesse em nada do Legislativo. E qual que é a importância dos eleitores pensarem no voto para os deputados federais, estaduais e para o Legislativo? Vejamos bem, no caso do deputado federal e dos senadores, nós temos que saber que são eles que, de fato, observam, fiscalizam e votam os projetos, sejam os elaborados por eles mesmos, sejam aqueles que advêm do Executivo. Nessa perspectiva, é fundamental a gente lembrar que o presidente da República tem que compor uma base de governo. Aí, eleger deputados federais comprometidos com a transformação da realidade é absolutamente fundamental. E nesse contexto, na hora do voto, o eleitor deve pensar também na questão do partido e depois do candidato em si? Historicamente, nós valorizamos muito pouco os partidos políticos. De fato, para a gente pensar mudanças mais sérias, nós teríamos que pensar primeiro na escolha do partido para criarmos uma tradição político-partidária mais forte no país. Então, primeiro escolher o partido, depois o candidato. E qual que é a dica que o senhor dá para os eleitores para pensar no Legislativo? Ora, nós temos que olhar a história recente para aprendermos com ela. Esse Congresso que aí está é, com certeza, depois de 64, o pior Congresso, esse eleito em 2014. Então, a história nos ensina que é importante a gente olhar os candidatos que nós vamos escolher, seja para o Legislativo Estadual, seja para o Legislativo Federal. Por quê? Porque bem provavelmente no momento da composição da base com a qual o governo vai realizar seu mandato, essas pessoas estarão envolvidas. E isso se dá porque o Executivo não executa nada sem a aprovação do Legislativo? Perfeito. A história também nos mostrou que todas as vezes que eu tenho uma pessoa isolada de uma base política forte, corre-se o risco sério de acabar em renúncia ou impeachment. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço o convite e espero ter ajudado a esclarecer o eleitor na hora do voto. É o Digitais com você, na hora do voto.